Eu nunca vou entender como não conseguiram resgatar a Juliana antes. Não entra na minha cabeça. Eu sei que eu não sou especialista em resgates ou acidentes e sei também que não seria algo simples. Mas com a tecnologia que temos hoje, o auxílio de drones, por exemplo, como não conseguiram descer antes? E por que somente 4 dias depois uma equipe foi lá e resgatou a Juliana? Na verdade, o seu corpo. Essa história é muito triste e poderia ter sido bem diferente. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou Jaque Tourinho. Se você gosta de mistérios, crimes, perturbadores e histórias de terror que vão te deixar sem sono, aqui é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nada. Agora senta, que vai começar a história de hoje. Hoje eu vou contar uma história que emocionou o Brasil e o mundo. É a história de Juliana Marins, uma jovem brasileira de 26 anos, publicitária, dançarina, esportista, viajante e muito feliz, que perdeu a vida em um acidente durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. Um caso marcado por uma série de erros, negligências e muita dor para a família. Eu acho que todos nós brasileiros, mesmo sem conhecer a Juliana, ficamos emocionados, tristes e revoltados com tudo o que aconteceu. Bom, a Juliana Marins nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela era formada em publicidade pela UFRJ, era uma pessoa cheia de sonhos e energia. Além de trabalhar, a Juliana amava dançar e viajar pelo mundo. Ela estava na Indonésia sozinha, vivendo uma das maiores aventuras da sua vida. Eu vi muita gente julgando e falando coisas sem sentido, e isso é algo que me incomoda demais. Ah, mas ela assumiu o risco, sabia que era perigoso, ela procurou a própria morte. Coisas desse tipo, sabe? Gente, a Juliana, ela estava vivendo. Isso mesmo, vivendo, aproveitando a vida. Por méritos próprios, ela pôde desfrutar de uma viagem como essa. E outra coisa, a Juliana pagou por um serviço e as empresas lucram com isso. E não é pouco, tá? O país lucra com o turismo. O mínimo que precisam oferecer é segurança. Ah, mas acidentes acontecem. Ok, mas veremos que não se trata só do acidente, mas de uma série de negligências, do despreparo que levou à morte de uma menina cheia de vida e com um longo futuro pela frente. A Juliana tinha uma relação muito próxima com a família, especialmente com a irmã Mariana e com seus pais. Ela compartilhava suas experiências de viagens com eles e era muito inspiradora para quem a conhecia. O Monte Rinjani é um dos vulcões mais altos e imponentes da Indonésia. Ele fica localizado na ilha de Lombok. Com 3.726 metros de altitude, é o segundo vulcão mais alto do país e faz parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma região de intensa atividade sísmica e vulcânica. O local é considerado sagrado pela população local e é reconhecido como Geoparque Global pela Unesco desde 2018. A paisagem do Rinjani é marcada por florestas tropicais, encostas íngremes e formações rochosas vulcânicas instáveis. O Parque Nacional recebe entre 40 e 50 mil visitantes por ano, atraídos pela beleza e pelo desafio das trilhas, mas também é conhecido pelo histórico, preste atenção nessa parte, é conhecido pelo histórico de acidentes graves e mortes, especialmente em trechos de difícil acesso e clima instável. O local atrai turistas de todo o mundo por sua beleza e por ser um dos desafios mais procurados por aventureiros. Mas, apesar da fama, a trilha é extremamente difícil. O percurso que Juliana fazia pode durar de 2 a 4 dias, com subidas íngremes, trechos escorregadios, florestas densas, precipícios e mudanças bruscas de temperatura, podendo chegar a 4 graus durante a noite. Os principais acessos são pelas vilas de Senaru e Sembalun
e o trajeto inclui pernoites em acampamentos muito simples, sem infraestrutura sofisticada. A trilha exige um preparo físico intenso e resistência psicológica. O terreno vulcânico é poroso e escorregadio, especialmente na subida final ao cume, onde cada passo pode resultar em escorregões. O ataque ao cume é considerado a parte mais extenuante, com longos trechos de areia e pedras soltas. O local já registrou pelo menos 8 mortes e 180 acidentes nos últimos 5 anos. Esse dado me deixou chocada, porque 180 acidentes em 5 anos dão 36 acidentes por ano, o que dá aí uma média de 3 acidentes por mês. Para mim é muita coisa, esse número é alto, gente. Os principais perigos da região são as quedas em áreas íngremes, mudanças repentinas de clima, neblina densa e a falta de sinalização adequada. A trilha é vendida como acessível para os turistas, mas relatos de montanhistas e especialistas alertam que o desafio é subestimado. Quando a pessoa contrata um pacote turístico, eles geralmente incluem barracas, alimentação, água e, em alguns casos, bastões de caminhada. No entanto, o fornecimento de equipamentos de segurança específicos, como capacete, corda ou sistema de ancoragem, não é padrão para todos os operadores. Muitos turistas fazem a trilha apenas com o básico e o uso de equipamentos de proteção é frequentemente negligenciado, mesmo em trechos perigosos. Aí eu te pergunto, de quem é a obrigação de informar o cliente? Sim, gente, a Juliana e todos os que fazem a trilha são clientes, pessoas que pagam para a empresa justamente para terem segurança. Mesmo que seja cobrado à parte, a empresa deve informar e até obrigar os clientes sobre o uso dos equipamentos de segurança. Pelo menos essa é a minha opinião. O site oficial do parque e algumas empresas alertam para a necessidade de preparo físico e recomendam o acompanhamento de guias certificados. Porém, o treinamento dos guias e a fiscalização das agências são considerados insuficientes. A agência contratada por Juliana estava, inclusive, proibida de operar no parque, constando em uma espécie de lista negra oficial. Mas, ainda assim, conseguiu vender o pacote e operar a trilha. O bilhete foi adquirido por meio de uma intermediária e a empresa responsável pela logística deveria fornecer materiais e mandar guias certificados, mas há denúncias de falhas graves nesse processo, ou seja, era tudo uma grande bagunça. Agora vamos à linha do tempo dos acontecimentos. No dia anterior ao início da trilha, a Juliana conheceu a turista italiana Federica Matricardi. Elas viajavam sozinhas e então decidiram fazer o percurso juntas. O grupo, formado por Juliana, Federica, outros turistas e um guia local, enfrentou neblina intensa e clima adverso logo no início. Em um acampamento, a Juliana e a Federica gravaram um vídeo frustradas com a vista encoberta, mas celebrando a conquista da primeira etapa. Now we are in Camp Base, yeah, and the view is amazing. Yeah, you can oh, it was so worth it, so worth it. Yeah, we did it for the view, so I'm glad. Amazing, yeah, amazing. Yeah. Na madrugada do dia 21 de junho, o grupo estava indo em direção ao topo quando a Juliana falou para o guia que estava muito cansada. Isso aconteceu por volta das 4 horas da manhã. E segundo relatos de quem estava lá, o guia falou para Juliana sentar e descansar. Então ele se afastou por 5 ou 10 minutos de onde a Juliana estava para fumar. E depois dessa caminhada para fumar, que durou aí algo em torno de meia hora, ele voltou. E foi nesse período que a Juliana sozinha caiu. Foram 300 metros de queda. A versão do guia Ali Mustafa, ou Mustafa, foi de que ele teria ficado apenas 3 minutos à frente de Juliana. Porém, outras informações, incluindo um vídeo filmado pelo próprio guia e enviado para o seu chefe, pode contradizer essa versão.
Segundo o pai de Juliana, o guia teria ficado 2 horas sem contato com a jovem, descobrindo que ela havia caído apenas às 6h08 da manhã. E foi aí que o guia entrou em contato com a empresa de turismo que notificou o ocorrido à administração do Parque Nacional do Monte Rinjani. O parque acionou a Brigada de Primeiros Socorros apenas às 8h30 e a equipe só chegou ao local do acidente às 14 horas, cerca de 10 horas após o desaparecimento inicial de Juliana. Em vez de acionar imediatamente a Agência Nacional de Busca e Resgate, que é a Basarnas, que é responsável por emergência na Indonésia, a administração do parque optou por mobilizar sua própria brigada, que estava totalmente despreparada, com poucos equipamentos e sem experiência adequada para esse tipo de resgate. Gente, eles mal tinham corda, um despreparo total. A Basarnas só foi acionada mais tarde. No domingo, dia 22 de junho, começaram a circular informações contraditórias. Algumas notícias diziam que Juliana havia sido encontrada e havia recebido água e comida, mas a família desmentiu tudo, afirmando que não havia qualquer comunicação com ela. Ela tinha sido resgatada lá no primeiro dia, que o resgate tinha chegado, que ela tinha recebido água, comida, agasalho, e tudo foi mentira. O resgate não aconteceu. Depois das 5h30 da tarde, no horário local, eles pararam as buscas mesmo. Ninguém chegou até Juliana. Ninguém sabe onde Juliana está. A Juliana está desaparecida. Durante os dias que a Juliana ficou sem resgate, muitas informações circularam pela internet. Ela teria recebido comida e água, mas isso não era verdade. Um resgate por helicóptero não foi possível pela péssima visibilidade do local. Até vídeos falsos de drones fornecendo mantimentos foram divulgados. Um total absurdo, meu Deus. Segundo a família, as informações que chegavam até eles vinham através de turistas e voluntários que estavam no local. A Juliana estava deslizando cada vez mais para baixo do penhasco e as notícias que a família recebia era que ela tinha um machucado na perna. Gente, imagina a família passando por tudo isso. A angústia, a ansiedade, a sensação de impotência com ela lá longe de casa, né? O resgate foi retomado e paralisado diversas vezes. Você pode, inclusive, ver os vídeos no perfil criado pela família. Eu vou deixar o link para vocês na descrição. E vocês vão observar que a família estava super esperançosa de resgatar a Juliana com vida. Infelizmente, sabemos que o final não foi o desejado. E uma outra observação. Enquanto a Juliana estava no penhasco, sem socorro, sem resgate e ninguém sabia se ela estava viva ou não, as atividades no Monte Rinjani não foram paralisadas. É isso mesmo. Pessoas estavam fazendo a mesma trilha, mesmo com essa tragédia acontecendo. Só no dia 24 de junho, as autoridades locais resolveram fechar o acesso às trilhas do vulcão e voltando a reabrir no dia 28. Na segunda-feira, dia 23 de junho, a Juliana foi avistada por um drone imóvel no penhasco. É impossível não fazer esse questionamento, gente. Com toda a tecnologia que temos hoje em dia, não tinha um drone que pudesse levar suprimentos para a menina? Um drone térmico não poderia ter tido mais informações sobre o estado dela? Ou até mesmo um rádio desses, né? Esses rádios que policiais e bombeiros e até mesmo pessoas normais usam na estrada para se comunicar quando não tem sinal de celular. Não poderiam ter entregue um desse para ela para facilitar ali uma comunicação? É o que eu disse antes, sabemos que não é fácil, é tudo muito difícil, mas com tantos acidentes que já aconteceram nesse local, não é possível que não existam mais formas de socorrer uma pessoa. Não é possível. Se não tem como socorrer, não tem como fazer turismo no lugar. Concordam? Não deveria ser aberta a visitação. Na terça-feira, dia 24 de junho, o corpo de Juliana foi encontrado e resgatado por voluntários, 4 dias após o acidente. O alpinista Egan Rinjani, que trabalha na Indonésia, atuou de forma voluntária no resgate da Juliana. Ao saber do caso,
Ele e outros socorristas voaram de Jacarta até a região do acidente, em uma viagem totalmente custeada por eles. Eles ficaram acampados durante a madrugada, sem comida e segurando a brasileira para que o corpo não deslizasse além dos 590 metros de profundidade onde estavam. As condições climáticas eram extremas. A neblina impedia a visão além de 5 metros e o frio era intenso. Esse resgate durou aí cerca de 7 horas. A coragem do Egan e seus companheiros foi fundamental para o resgate. A família publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo todo o apoio de Egan e do montanhista Tio, não sei a pronúncia correta, que também integrou a equipe voluntariamente. A autópsia realizada em Bali indicou múltiplas fraturas e lesões internas, mas não informou o horário da morte. Esse é um ponto muito importante. A Juliana teria morrido logo após a queda ou teria sobrevivido e a demora no resgate foi crucial para definir o seu futuro. Em 1º de julho, o corpo de Juliana finalmente chegou ao Brasil e foi realizada outra autópsia, mas até a gravação desse vídeo ainda não temos o resultado. A família de Juliana busca justiça. Eles acusam o guia, a agência de turismo e o parque de negligência. Juliana deixou um legado de coragem, inspiração e alegria. Ela será lembrada como uma jovem que buscava ocupar espaços e inspirar outras pessoas. A história de Juliana Marins nos lembra dos riscos de aventuras em locais remotos e da importância da segurança. Também mostra a força de uma família que busca justiça e não desiste de lutar pela memória de quem amam. A Juliana vai continuar sendo lembrada como uma jovem corajosa, inspiradora e cheia de vida. Que a sua história inspire todos nós a valorizar cada momento e a buscar sempre nossos sonhos, com segurança e responsabilidade. Meus pêsames à família da Juliana. Eu sei como é difícil perder uma pessoa que amamos. Não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos e ainda vai me ajudar bastante na divulgação do conteúdo. E já me segue também nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Até o próximo vídeo. Enquanto eu editava esse vídeo para postar para vocês, saiu o resultado da autópsia aqui do Brasil, então eu vou falar um pouco sobre o resultado. A nova autópsia, feita pelo Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, com acompanhamento da Polícia Federal e representantes da família, confirmou que a Juliana morreu em decorrência de múltiplos traumas causados por uma queda de grande altura. O laudo apontou que ela sofreu lesões internas graves e hemorragia em órgãos vitais, resultado de um impacto de alta energia compatível com a queda registrada no Monte Rinjani. Os peritos brasileiros estimaram que Juliana sobreviveu por no máximo 15 minutos após o acidente. Nesse curto período, ela teria passado por um intenso sofrimento físico e psicológico chamado de estado agonal, até a falência dos órgãos. Não foi possível determinar o horário exato da morte devido ao tempo decorrido até o resgate e ao processo de embalsamento do corpo antes do translado ao Brasil. O laudo brasileiro também confirmou que a Juliana não apresentava sinais de hipotermia ou violência e que as fraturas mais graves estavam concentradas na pelve, tórax e crânio. A análise reforçou as conclusões do primeiro exame feito na Indonésia, mas trouxe mais detalhes sobre o sofrimento e o tempo de sobrevivência após a queda. A família de Juliana segue cobrando respostas sobre a demora no resgate e as circunstâncias do acidente, mas agora conta com um laudo técnico nacional que esclarece de forma definitiva a causa da morte e o que aconteceu nos últimos minutos de vida da jovem brasileira.